Você costuma jejuar? Já desenvolveu esse hábito bíblico, saudável não só para o corpo, mas para a sua vida espiritual? Se sim, você entende por quê? Se ainda não, você entende que essa é uma prática bíblica? Nos próximos minutos, eu quero falar a respeito disso. Fique comigo. Gente, estou hoje em São Luís do Maranhão. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Quando olhamos para a palavra de Deus com honestidade, não dá para separar a prática do jejum da vida cristã, embora alguns acabam tentando fazer isso. Seja através de teorias equivocadas, seja através de uma prática onde nunca estão envolvidos com o jejum. A verdade, eu e você precisamos entender o ensino do Novo Testamento, começando do próprio ensino de Cristo. De vez em quando eu vejo pessoas falando que Jesus ensinava apenas aos judeus dos seus dias. Isso não é verdade. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que o evangelho que foi inicialmente anunciado pelo nosso Senhor é o mesmo que foi continuado pelos apóstolos. Jesus disse aos apóstolos: façam discípulos das nações, ensinem eles a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então nós precisamos partir da premissa daquilo que Jesus ensinou. E no evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 16 ao 18, nós lemos o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecerdes aos homens que jejuas, e sim ao Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Algumas lições a serem tiradas do jejum aqui. A primeira delas é que existe uma recompensa. Quem faz isso diante dos homens, apenas para ser visto por eles, terá como recompensa o reconhecimento dos homens e nada mais do que isso. No entanto, aqueles que fazem diante de Deus, terão de Deus a sua recompensa. Que o jejum tem benefícios, que o jejum tem recompensas, o Senhor Jesus já nos sinalizou. O jejum não é uma prática do Velho Testamento, não é uma prática da lei, como alguns tentam dizer. Embora no Velho Testamento havia uma ordenança de pelo menos um dia de jejum ao ano, o dia da expiação. No Novo Testamento nós não vamos encontrar nenhum imperativo que obrigue o crente a jejuar. De modo que eu costumo dizer que o fato de não jejuar não é necessariamente pecado. Agora, quando Jesus usa a expressão quando jejuardes, é lógico que ele está demonstrando com isso uma expectativa de que nós jejuássemos. Então o crente que não jejua, embora não peca, ele não cumpre a expectativa do seu Senhor. Além de que essa recompensa destinada aos que jejuam nunca será experimentada por ele. Então, embora ele não peque ou não jejuar, há determinadas dimensões que só estão disponíveis para aqueles que jejuam. Por exemplo, quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, Jesus olha para eles e diz: essa casta não sai, a não ser por meio de jejum e de oração. Em outras palavras, ele está dizendo que o jejum te levará a lugares que quem não jejua jamais vai entrar. E para aqueles de nós que queremos mais de Deus, nós precisamos entender a importância do jejum. Quando a Bíblia fala de recompensa, quando a Bíblia fala de algo que alcançamos, ela não está valorizando o mérito. Ela está falando de algo que nós geramos como consequência. Por exemplo, se eu planto, eu colho. A palavra de Deus é clara sobre isso. A colheita é mérito? Única e exclusivamente não, mas em parte tem a ver com a minha responsabilidade do plantio. Se eu oro, Deus atende. Mas e se eu não oro? Ele não vai atender. Então Jesus também fala de orar no secreto para ter recompensa. E ninguém discute na nova aliança a recompensa da oração, o benefício do que se alcança com a oração, mas às vezes querem discutir do jejum quando isso foi apresentado exatamente no mesmo contexto. O jejum não é algo exclusivo da velha aliança. Quando os discípulos vêm conversar com Jesus, diz: os discípulos de João jejuam, por que nós não jejuamos? Jesus diz: pode alguém jejuar enquanto o noivo está presente? Em outras palavras, Jesus está dizendo: ainda não é agora. Ele diz: mas quando o noivo for retirado, dias virão
em que jejuarão. Agora, se Jesus está dizendo, enquanto vocês estão comigo, não é hora de jejuar, mas virão dias depois que eu não estiver com vocês, será que Jesus não estava dizendo que o jejum era para esse tempo, para a nova aliança? O que eu e você precisamos entender é que Jesus jejuou, nos deu exemplo na prática. Jesus orientou os seus discípulos sobre a importância do jejum e nós vemos no livro de Atos uma igreja que jejuava. Por exemplo, em Atos, no capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé passam pelas cidades onde plantaram igrejas para estabelecer os primeiros presbíteros e eles fizeram isso com imposição de mãos e com jejuns. Então que o jejum é parte da vida cristã e da nova aliança é fato. Mas deixa eu dizer algo, o jejum não muda Deus, assim como a oração não muda Deus. Deus é o mesmo antes e depois de você jejuar, como Ele é o mesmo antes e depois de você orar. Isso não vai fazer com que Deus o ame mais, isso não vai melhorar as promessas de Deus em seu favor, mas Ele tem o poder de te conectar melhor com Deus. Aliás, eu gosto de dizer que normalmente os benefícios do jejum, eles não aparecem nem na hora que nós estamos jejuando. Eu tenho um amigo que costumava dizer, pastor Luiz Gomes, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Nós percebemos benefícios que virão depois. Quando eu olho para o comportamento de muitos crentes, eu percebo que o estilo de vida deles mostra que eles não entenderam apenas a questão do jejum, mas outras doutrinas que estão correlacionadas, como por exemplo o princípio da mortificação da carne. Autonegação. Jesus diz, aquele que vem após mim, não nega-se a si mesmo, não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O princípio do domínio próprio, da sujeição, da mortificação da carne, todos eles estão embutidos. O jejum nos empurra para um lugar onde nós estamos dizendo para Deus, eu deixo de me entreter com aquilo que é terreno, eu deixo de me alimentar daquilo que é natural, porque eu estou buscando forças e recursos no Senhor. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos o jejum sendo praticado. Agora, além dele não ser obrigatório, embora seja uma expectativa de Deus, o que eu e você precisamos entender é que há formas diferentes de jejum. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus não comeu durante 40 dias e no final dos quais teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e não diz que ele teve sede. E olha que ele estava num deserto. Então subentende-se que Jesus praticou aquilo que classificamos de um jejum normal. O que é o jejum normal? Onde você deixa de ingerir alimentos e bebe apenas água. Pergunta, essa é a única forma de jejum? Não. Nós vemos pelo menos 2 casos na Bíblia, onde as pessoas, por 3 dias, como é o caso do livro de Esther, como é o caso do que a Bíblia menciona sobre o apóstolo Paulo, que por 3 dias não se comeu e nem se bebeu. Então, muitas vezes, é o que classificamos do jejum absoluto. O jejum absoluto, ele não é recomendado do ponto de vista fisiológico, como algo a ser feito por mais do que 3 dias. Embora a Bíblia diga que Moisés, durante 40 dias, não comeu e não bebeu, ele estava num contexto completamente diferente, envolvido na glória de Deus no monte. E eu não estou dizendo que não haja exceções, mas clinicamente falando, ele não é recomendado. Mas há o jejum parcial. O que é o jejum parcial? A Bíblia diz que Daniel jejuou por 21 dias. Mas durante esses 21 dias, até porque o prazo era longo, suas atividades eram normais na corte, a Bíblia diz que ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não provou de manjares desejáveis. A Bíblia fala no início do livro de Daniel, do que alguns chamam só de uma dieta, outros classificam como um jejum prolongado. Fala dele consumindo apenas legumes e águas. Então, normalmente, usamos a expressão do jejum de Daniel para falar de um jejum parcial, principalmente quando nos lançamos a um jejum maior, prolongado, no meio das nossas tarefas e atividades. Esse é um dos mais recomendados. Mas não há nada na Bíblia que determine quanto tempo você tem que jejuar, qual é o tipo do jejum que você tem que fazer. Isso, na verdade, é uma escolha sua. É você que determina o quanto, é você que determina a frequência. Nós vemos que os fariseus, por exemplo, se orgulhavam de jejuar 2 vezes por semana. E, na verdade, o que era errado não era o modelo de jejum dos fariseus, era a motivação deles. Jesus disse que eles faziam isso para se promover, Jesus disse que eles faziam isso para se orgulhar, mas ele está dizendo que nós podemos jejuar com uma motivação diferente da deles. Isso significa que algumas coisas no que eles faziam,
que podem ser copiados e algumas coisas no que eles faziam que não deveriam ser imitadas. No entanto, a escolha é pessoal, a escolha é de cada um. Mas isso não significa que o jejum não deveria ser parte da nossa vida. Eu comecei jejuando pela primeira vez quando era ainda adolescente, aos 15 anos de idade. Uma refeição. Ainda pulei a refeição e tomei o refrigerante achando que eu morreria se eu não fizesse algo mais do que isso. Depois descobri que podia jejuar o dia todo. Depois descobri que poderia jejuar mais dias. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo essa prática de jejuns prolongados à medida que eu sentia a direção de Deus. Cada um deve conhecer o seu corpo, os seus limites, deve procurar entender melhor o assunto quando se trata de jejuns prolongados. Mas jejuns eles normalmente, a não ser que você tenha uma situação de saúde, onde o médico não recomende, eles normalmente tendem a abençoar não só a sua alma, mas também o seu corpo. Eu quero te encorajar. Se você ainda não tem, comece sua prática de jejum. Se você já começou, entenda, isso não é mérito, mas pode te levar a um lugar que você não chegaria sem o jejum. Que Deus te abençoe, que você possa ver uma verdadeira fome de jejuar, fome por mais dele, fome de estar mais a sós com ele. Que Deus te abençoe.